Fala aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. Hoje eu vou estar falando das referências que eu usei pro vídeo de sábado aí. E esses vídeos são para quem quer aprender mais sobre o assunto, quem quer saber mais sobre como funcionam essas paradas. E acima de tudo, são bons vídeos de se ver, né, cara? São sempre muito informativos, são sempre, né? Vídeos educativos são sempre bons, informação nunca é demais, né? E vou estar fazendo aí uma seleção para quem pensa que pode ter problemas com esse tipo de coisa na vida. Vou estar fazendo uma seleção para quem é novato, para quem está entrando agora nesse meio, né? E vamos agora para os vídeos em específico. Vou fazer uma pequena descrição, né, sobre o que eles são, sobre quais estão em quais línguas, né? Alguns vídeos são só em inglês, então algumas pessoas provavelmente não vão conseguir ver, né? Porque não sabem falar inglês e não tem legendado. Lembrando que eu faço serviços de legendamento e tradução de vídeos aí, então se vocês quiserem que eu legende tais vídeos, eu posso tentar entrar em contato, né, com os criadores oficiais dos vídeos, etc. E ver se eles querem que eu legende o vídeo deles, já coloco na versão oficial do YouTube. Se não, mano, eu só baixo e legendo e upo em outro lugar pra vocês verem, entendeu? Acho que a galera que quer informação, ela merece receber, entendeu? Então, tamo junto, vamos para as dicas aí. Primeira dica de vídeo aí pra vocês: 7 passos para reduzir danos, da Thaís do Psicodelário. É muito interessante as dicas delas, algumas delas eu nem nunca usei, né? Algumas delas são dicas que eu nunca usei e só em português, sem tradução. Durante o vídeo ela dá uma dica de não ter vergonha quando você estiver passando mal, não hesitar a falar pra eles sobre as drogas que você usou, porque pode dar muito ruim, né? A galera pode aplicar alguma coisa em você pra fazer você se sentir melhor e eles não sabiam que você tinha alguma droga ali, e isso pode dar muito ruim, né? Aí ela manda essa frase: não hesite, não tenha vergonha, o importante é a vida de vocês. Depois o sermão, depois vem. Mas naquele momento, pense em você, na sua vida, na sua família, lembre-se que sempre tem alguém esperando por vocês na segunda-feira, tá bom? Isso pode ser no seu caso de todo mundo, porque, né, tem gente que não tem família em casa e quando chega em casa drogado, a família não respeita e não, enfim, né, não acolhe bem, porque tá desapontada com a pessoa, etc, enfim, né. Para essas pessoas, o que eu sugiro é que vocês pensem sobre vocês, né, tentar aplicar isso, só que de uma outra forma. Eu, quando passava por isso, gostava de pensar que eu ainda tinha ideais, ainda tinha uma vida que eu queria viver e por mais que, como é que eu posso dizer? Por mais que o pessimismo atingisse nessa hora e falasse que na verdade eu nunca vou conseguir alcançar essa vida, né? Enfim, né? Eu devo deixar esse otimismo de lado e buscar visões positivas, buscar estar em contato com pessoas positivas, estar em contato com pessoas otimistas que podem me ajudar nessa situação e melhorar minha visão, né? Se eu tiver essas pessoas, enfim, né? Busque ajuda. Arranje pessoas assim. Sem contar também que não só comigo, mas com um monte de outras pessoas, o próprio uso de drogas vem de um desejo de se machucar, né? Eu sofri com ideações suicidas por grande parte da minha vida. E devido a essas ideações suicidas, eu tinha muito essa coisa de não se importar comigo mesmo. Não se importar se eu estou me machucando, não me importar se eu estou prejudicando alguém além de mim mesmo, né? Tipo minha família ou alguém assim. E o que eu tenho percebido é que pessoas com espiritualidade ruim, elas têm muito essa coisa de falta de dificuldade de apreciar, dificuldade de preservar a própria integridade física, né? Então, continuo, reitero, né? Peça ajuda. Essa visão pessimista não cabe na minha vida que eu sempre quis ter, entendeu? Segunda dica para vocês aí: vício, adicção e dependência de substâncias, do Minuto Psíquicos. Quais são os fatores que levam a pessoa a ter maiores ou menores chances de desenvolver um abuso de substâncias? O que isso acarreta na vida da pessoa e quais são as formas de tratar? Só em português, sem tradução. Terceira dica aí para vocês: ciência do álcool com Minutos Psíquicos. Possíveis consequências do alcoolismo na juventude, né? Galera de 13, 15, 18 anos aí. Benefícios de consumo moderado de álcool. Em português, sem tradução. Quarta dica aí pra vocês: porque a guerra às drogas é uma falha total, do Kurzgesagt,
Um vídeo muito sobre política, tem bastante números, bastante estatísticas. Não conferi nada disso, mas é um vídeo aí, né? Galera que quiser informação pode ser uma forma de começar a pesquisar, né? Galera que tá interessada mais em descriminalização da maconha e coisas do tipo, em inglês, com tradução legendado. Quinta dica aí pra vocês, trazendo pó, levando bala, do Pirula. Nossa, eu vivi tempo bastante pra indicar Pirula no meu canal do YouTube, beleza. Tô feliz por mim mesmo. Galera que quer conversar sobre descriminalização de drogas, políticas públicas, etc. Pirula vai comentar sobre um caso de um brasileiro que foi executado, pena de morte, na Indonésia por tráfico de drogas. E ele vai falar um pouco sobre eficiência, sobre guerra às drogas, sobre a eficiência desse tipo de medida, né, de pena capital para tráfico de drogas. E é interessante o vídeo, sempre bom indicar e ver um vídeo do Pirula aí, tamo junto. Só em português, sem legenda. Sexta dica para vocês aí, conheça o transtorno psicótico induzido por substância ou uso de medicamento, dominantes psíquicos. Galera que conhece a expressão aí sobre atravessar o espelho, né, que para quem não tá ligado é quando uma pessoa fica maluca, quando ela adquire uma patologia de esquizofrenia aí, né, começa a ouvir vozes, esse tipo de coisa, e sofre sintomas de psicose, né, sinais de psicose, e o que são essas coisas, afinal, né, como isso acontece devido ao uso, né, de algumas drogas, como cogumelos, né, LSD, etc. Como isso pode acontecer com medicamentos comuns. Pessoas que tomam medicamento para mal de Alzheimer podem pegar um sintoma de psicose sinistro assim. Mais informações no vídeo, em português, sem tradução. Durante esse vídeo, o cara fala isso. Muitas pessoas relatam experiências místicas profundas e intensas após consumir esse tipo de substância. O que nem sempre recebe a mesma atenção são os riscos envolvidos. Em um estudo recente com pessoas que haviam consumido o 5-MeO-DMT pelo menos uma vez na vida, 37% deles passaram por experiências desagradáveis durante ou após o consumo. E assim, sobre pessoas que usam drogas para se conectar com uma divindade, com o sobrenatural, a minha preocupação é o desenvolvimento de um possível quadro de esquizofrenia e a real utilidade de se ter uma espiritualidade, uma religião ou um dogma. Porque veja bem, para mim parece muito direto o caminho de usar drogas potencialmente psicóticas e alucinógenas para se conectar com algo muito carregado de moralidade, de ideais e, acima de tudo, sobrenatural, metafísico. Consigo ver um caminho muito direto disso para psicose e esquizofrenia. Eu até percebo isso, vejo que com muitas pessoas o contato delas com o sobrenatural é um tanto quanto esquizofrênico e pouco espiritual. A música do Bob Marley até fala, né, get up, stand up. Ela fala assim, as pessoas acham que quando Deus vier na Terra vai fazer todo mundo se sentir bem, se sentir abençoado, se sentir meio etéreo e tirar tudo delas, né? Sendo que se você sabe algo sobre Deus e espiritualidade, você vai procurar o seu Deus na Terra, né? Ou seja, mais ou menos isso que a letra fala, né? Ou seja, essa relação de uma espiritualidade que tem muito mais a ver com ações, com formas de pensar e com, acima de tudo, forma de se agir, forma de se interagir com o mundo, do que de fato uma interação etérea e sobrenatural com uma entidade, né? É muito louco isso. Eu lembro da situação que eu pensava de que ao usar drogas eu ia conseguir uma epifania ou uma situação, ia perceber uma coisa, ia tomar conhecimento de algo que seria vital para minha vida, que ia me salvar de tudo que é mal, né? Era essa iluminação por meio da onda da droga, né? E eu tenho indicações de duas músicas que falam bem sobre isso, né? A primeira é Ozzy Osbourne, Over the Mountain. E a segunda indicação é o Dio, né? É Rainbow Stargazer. Sétima dica aí pra vocês, álcool versus maconha, minutos psíquicos. Nesse vídeo a galera do canal tenta fazer algumas comparações aí, ver qual é pior. Galera que fala que maconha não causa dano nenhum e que é safo fumar prato cheio, né? E, enfim, maconha também faz mal, tá? Só pra falar. Muita informação, muito bom. Em português, sem tradução. Oitava dica pra vocês aí, sexo e álcool, do Sexplanations.
Caraca, como eu amo essa mulher, meu Deus, muita informação legal. Falei no vídeo lá sobre beber pra pegar a gente na festa, né? Pô, aqui é abordado melhor se isso realmente vale a pena, né? Se é realmente uma boa ferramenta pra alcançar isso, se ajuda na vida sexual, né? E a resposta não, né? O resumo, né? A resposta não, mas enfim, né? Tá aí no vídeo e só em inglês, sem tradução. Dica de número 9, 3 argumentos contra a legalização da maconha, do Kurzgesagt. É bem autoexplicativo o título, né? Tá em inglês, mas tem legendado em português, traduzido. 10ª dica aí pra vocês. A ciência da maconha, minutos psíquicos. Vício, consequências do uso prolongado e possíveis doenças. Só em português, sem tradução. 11ª dica pra vocês aí. Cocaína, crack e óxido, minutos psíquicos. Principais diferenças, efeito do corpo, qual é mais viciante, qual não é. Em português, sem tradução. Dica número 12, redução de danos, LSD e N-Bomb, da Thaís Psicodelário. É muito bom, ela aborda um pouco sobre essa questão de festas, né, de rave, mas tem dica do modo geral para todas as pessoas que usam. Sem legendas, sem tradução. Aí, no meio do vídeo, ela fala isso aqui. Tem com bebidas alcoólicas. Aliás, todas as drogas com bebidas alcoólicas, que é uma outra droga também, é legal ser evitado, tá? Por até eu falei no outro vídeo de redução de danos, por misturar várias brisas juntas, e você tá, tipo, louco de bala, louco de LSD, aí fuma um, aí bebe outro, tipo, muita coisa, seu corpo é muita informação pra absorver, e beleza, o que eu faço? Eu fico acelerado, eu fico louco, eu fico, entendeu? Tipo, é foda. Para entender melhor também o que ela quer dizer com isso, sobre o que eu faço, né? É que assim, tem duas coisas aí, né? Tem o que você vai engajar, o que você vai fazer, o que você quer fazer e o que o seu corpo tá disposto naquela hora. O que o seu corpo tá dizendo pra você. Então, tipo assim, eu tô na festa, eu quero dançar, só que eu tô cansado. Então é um exemplo em que o corpo e o que você quer fazer não tá, entendeu? Não tá conversando direito. Aí ela fala, né, sobre vários tipos de drogas diferentes, cada um com o seu objetivo, né? Cada um com a sua vibe, cada um com o seu efeito no seu corpo. E naquela loucura de consumir tudo que vem pela frente, fazer o diabo feliz, né? Que nem dizia que é o Gabriel Pensador. Acho que é. Aí, enfim, né, aquela confusão toda, que nem ela falou no vídeo. Aí nessa situação, vocês como usuários deveriam pensar, né, sobre o que você quer fazer no dia e que droga que você vai consumir para interagir com esse tipo de situação. 13ª dica para vocês aí, adicção, ou seja, vício, né, do Kurzgesagt. É estranho, tá escrito aqui Kurzgesagt Archived Video, vídeo arquivado, e tá postado no canal diferente. Então, assim, eu vou supor que o Kurzgesagt ele tirou o vídeo do ar porque tava ruim, tava errado, alguma coisa assim. E não sei, né? Enfim, vai ver se é o caso. Mas tem muita coisa interessante lá, tem umas reflexões sobre o que isso realmente significa tá viciado, aspectos espirituais do vício, o que significa filosoficamente estar viciado. E é muito interessante o vídeo, eu gostei bastante. Em inglês, sem tradução. 14ª dica aí pra vocês, sexo e drogas, Sex Explanations. Ela já falou sobre sexo e álcool, agora ela vai falar de sexo e outras drogas. Tem o famoso caso de ansiolíticos e antidepressivos que diminui o libido da pessoa, né? E ela aborda isso no vídeo, né? Sem legenda, sem tradução, só em inglês. 15ª dica pra vocês aí, ciência da ayahuasca, minutos psíquicos. Só em português, legenda em português, sem tradução. 16ª dica aí pra vocês, LSD, fatos e mitos, minutos psíquicos. Sem legenda, só em português. 17ª dica aí pra vocês, redução de danos de fumo. Galera que gosta de fumar aí, muito bom. Psicodelário mandando ver aí. Sem legendas, só em português, sem tradução. 18ª dica pra vocês aí, qual a pior droga do mundo? ASAP Science, em parceria com o Kurzgesagt. Achei muito da hora o vídeo, tem bastante estatística. Novamente, eu não procurei saber para ver se as estatísticas são verídicas, né? Mas tá aí, muito interessante. Tem português, mas tem tradução. 19ª dica aí para vocês, 6 fatos sobre cogumelos mágicos e psilocibina dos minutos psíquicos.
informações sobre o uso de forma geral e tratamento para depressão, em português, sem tradução. 20ª e última dica aí para vocês, o que são anfetaminas do Minuto Psíquicos. Galera que viu Breaking Bad aí, o que o Walter cozinha é metanfetamina, que é uma anfetamina, em português, sem tradução. Para as pessoas que são leigos ou iniciantes no assunto, esses aí são os vídeos que eu recomendo, para a galera que talvez tenha um familiar que use. Para quem escolheu usar e deseja reduzir danos, deseja usar de forma mais consciente, esses aí são os vídeos que eu recomendo. Para as pessoas que se identificaram comigo, que acham que tem algum problema com drogas, esses aí são os vídeos que eu recomendo. Para a galera da descriminalização, que aqui procura pesquisar sobre legislação e política, esses aí são os vídeos. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos aí. Tá no meu canal a playlist com todos esses vídeos listados ali. Tá relacionado, né? Se você gostar de alguma dica em específico, só procurar a numeração do vídeo na playlist, que ele vai estar lá certinho. Se eu somar os likes desse vídeo aqui, juntamente com o vídeo de sábado, e der mais de 50, outro vídeo aí com dicas de filmes e seriados sobre assuntos de dependência química. Tamo junto aí. Se tiver gostado, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e dar uma olhada aí nos outros vídeos que tá tendo mais gameplay e mais vlog. Tamo junto. Obrigado aí por vocês terem assistido.